Cursos, a aparência de saber e a realidade da prática médica. Quando a ausência de RQE cruza a fronteira entre marketing e imperícia clínica. Em meio à avalanche de certificados de cursos rápidos, pós-graduações lato sensu e eventos científicos de curta duração, surge uma questão incômoda em até onde esses documentos sustentam uma prática clínica segura, sobretudo quando se trata de idosos, cardiopatas e pacientes frágeis atendidos em domicílio. No caso em análise, a médica em questão não possui registro de qualificação de especialista, ARQE, em clínica médica, geriatria ou cardiologia, especialidades diretamente relacionadas aos pacientes que atendia. Ainda assim, construiu uma vitrine profissional ancorada em títulos que, sob a ótica das normas do Conselho Federal de Medicina, a CFM, não conferem legitimidade para se apresentar como especialista. O que dizem as regras do CFM? Resolução CFM no 2148/2016 e artigos 111 a 117 do Código de Ética Médica são claros. Somente médicos com título de especialista registrado e RQE ativo podem anunciar especialidade. Cursos de pós-graduação lato sensu, congressos ou eventos científicos não equivalem à residência médica nem permitem o uso da designação de especialista. É vedada qualquer forma de publicidade enganosa, sobretudo quando pode induzir pacientes a erro sobre a capacitação técnica do médico. Ou seja, por mais variada que seja a lista de cursos, o fato permanece, sem RQE, a médica não poderia divulgar-se como especialista em geriatria, cardiologia ou clínica médica, muito menos usar esse discurso como atrativo comercial em site ou redes sociais. O contraste entre cursos e responsabilidade clínica. A simples existência de certificados, sejam eles de 9 horas de pré-congresso, 1h30 de webinar sobre sarcopenia ou 360 horas de pós-graduação lato sensu, não confere habilitação prática para lidar com quadros complexos. Sarcopenia não se domina em um webinar. Demências não se tornam área de especialidade em um minicurso de congresso. Farmacologia cardiovascular não se aprende em aulas isoladas. A construção de um site vendendo geriatria domiciliar apoiada em tais credenciais não é só questionável, cria uma falsa sensação de segurança para pacientes e familiares. O risco concreto para o paciente. Os documentos já levantados em processos mostram que essa médica não apenas se valeu de publicidade irregular, mas atuou de forma clinicamente arriscada. Prescrição de propafenona, antiarrítmico de alto risco, sem solicitação de exames básicos como eletrocardiograma. Atendimento domiciliar a idosos cardiopatas sem respaldo em protocolos mínimos de segurança. De ética médica, que exige competência comprovada e responsabilidade redobrada no cuidado de pacientes vulneráveis. Aqui não se trata apenas de uma falha formal de marketing, mas de imperícia e imprudência clínica documentadas. Ética, legalidade e bom senso. No limite, estamos diante de uma tríplice transgressão: legal, pelo uso indevido do título de especialista, a sem RQE. Ética, pela violação das normas do CFM sobre publicidade e exercício responsável. Moral, pela exposição de pacientes frágeis a riscos desnecessários em nome de uma autoridade construída em diplomas de baixa densidade acadêmica. Conclusão. O verniz de aprendizado, cursos avulsos, certificados impressos e pós-graduações lato sensu, não substitui a formação sólida exigida para atuar em áreas críticas da medicina. À luz das normas do CFM, do Código de Ética e, sobretudo, do bom senso, fica claro que houve uma tentativa de sustentar uma prática clínica de alto risco sem a base técnica e legal necessária. A medicina domiciliar, quando exercida sem preparo adequado, deixa de ser um cuidado humanizado e passa a ser um experimento perigoso com vidas reais. Cursos rápidos, propaganda e o limite ético da medicina domiciliar. Quando os certificados de hora-aula tentam substituir anos de residência médica. Nos últimos anos, multiplicaram-se na internet certificados de participação em simpósios, webinars e jornadas científicas. Eles são válidos como atualização pontual, mas jamais conferem a um médico o direito de se apresentar como especialista em áreas críticas. No caso em questão, a médica atendia a domicílio pacientes idosos e cardiopatas, justamente os mais frágeis, sem possuir registro de qualificação de especialista, ARQE, em clínica médica, geriatria ou cardiologia. Ainda assim, apresentava em seu site uma vitrine de diplomas de eventos de 1h30, 2 horas ou 16 horas como se fossem credenciais robustas, sustentando a imagem de geriatria domiciliar e cuidado especializado. Para o leigo, a lista impressiona; para o olhar técnico, trata-se de uma colcha de retalhos acadêmica sem densidade formativa. O que dizem as normas do CFM? A resolução CFM no 2148/2016 e os artigos 111 a 117 do Código de Ética Médica são inequívocos. Apenas médicos com título de especialista registrado e RQE válido podem anunciar-se como especialistas. Cursos de pós-graduação lato sensu, congressos, simpósios ou webinars não equivalem a título de especialista. É vedada a publicidade médica enganosa, sobretudo quando induz o paciente a crer em expertise não comprovada. O médico deve evitar qualquer prática que comprometa a segurança do paciente por falta de preparo técnico. Em outras palavras, participar de jornadas científicas é legítimo, usá-las para compor um portfólio de especialista em geriatria ou cardiologia é antiético e irregular.
quando o marketing atropela a prudência clínica. Os certificados apresentados sobre lombalgia, sarcopenia, demência, osteoartrite, desautonomia, fígado gorduroso, hipertensão, possuem carga horária entre 1 hora e 30 e 16 horas. São importantes como estímulo intelectual, mas não habilitam ninguém a diagnosticar, medicar e assumir a responsabilidade clínica de quadros graves. O problema é que esses documentos foram usados como verniz acadêmico para justificar atendimentos domiciliares de alta complexidade, incluindo prescrição de fármacos antiarrítmicos de alto risco, sem exames básicos. Isso vai além da publicidade enganosa, em a imperícia e imprudência em ato médico. Bom senso e responsabilidade médica. Há uma diferença fundamental entre interesse em aprender e autoridade para tratar. Um webinar sobre sarcopenia não autoriza a manejar a fragilidade muscular de idosos. Um simpósio sobre desautonomia não capacita alguém a prescrever drogas cardiovasculares arriscadas. Um curso de 2 horas sobre demência não transforma um generalista em especialista em Alzheimer. A responsabilidade médica exige preparo sólido, residência médica, prova de título e prática supervisionada. Ignorar isso não é apenas falta de formalidade, é colocar vidas em risco sob a bandeira de certificados frágeis. Ética, legalidade e moral. O caso expõe uma tríplice falha. Legal, um uso indevido do título de especialista, sem RQE. Ética, publicidade enganosa, contrariando o Código de Ética Médica. Moral, exposição de pacientes vulneráveis a riscos desnecessários, em nome de uma autoridade construída em diplomas de final de semana. Conclusão, a ilusão da autoridade médica. O Conselho Federal de Medicina não exige apenas diplomas, exige responsabilidade ética e técnica. O acúmulo de certificados rápidos não substitui residência médica nem prova de título. Prova de título que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue nem se inscrever na prova de título, porque você tem que mostrar que fez residência. E não importa se você tenha mestrado na França, doutorado na Suíça, pós-doutorado na Inglaterra, não importa se você é professor universitário, se você não tiver residência. Neste caso, a tentativa de transformar cursos de curta duração em selo de especialidade resultou em uma prática questionável, perigosa e, segundo processos já instaurados, prejudicial a pacientes e familiares. A medicina domiciliar só é humanizada quando feita com preparo real. Fora disso, o que resta é apenas marketing travestido de ciência. A superficialidade travestida de autoridade médica. Cursos rápidos, a estética da especialização. A proliferação de certificados de webinars e simpósios representa um fenômeno conhecido, o currículo inflado pela aparência. Na prática, são eventos com duração de 2 horas, 4 horas ou no máximo 16 horas, em que dezenas ou centenas de médicos recebem o mesmo PDF padronizado. Eles servem para atualização pontual e, em alguns casos, para pontuação em programas de educação médica continuada, mas nada além disso. Quando transformados em vitrine para leigos, esses certificados assumem um papel distorcido e passam a figurar como se fossem equivalentes à residência médica de 2 a 4 anos ou título de especialista concedido pela Sociedade de Especialidade reconhecida pelo CFM. Esse tipo de manipulação simbólica é ainda mais grave quando se trata de áreas como geriatria, cardiologia e clínica médica, em que erros não se traduzem em meros equívocos acadêmicos, mas em risco de morte. 2. O que exige o CFM? O Conselho Federal de Medicina determina de forma clara. RQ é obrigatório, somente quem possui título registrado pode anunciar-se como especialista. Vedação de autopromoção enganosa. Em artigos 111 a 117 do Código de Ética Médica proíbem médicos de anunciar qualificações que não possuem. Proibição de charlatanismo ou ilusionismo acadêmico. Em cursos de atualização não podem ser exibidos como equivalentes a títulos de especialidade. Proteção do paciente vulnerável. O médico não deve explorar a fragilidade emocional de familiares para se apresentar como solução pronta. Assim, quando uma médica sem residência, sem RQE, sem prova de título exibe certificados curtos como se fossem chancela de especialidade, ela ultrapassa a fronteira da ética para o terreno da enganação. 3. Entre o marketing e a imprudência. No site analisado, a médica exibia certificados sobre temas como sarcopenia, a fragilidade muscular do idoso, demência, a declínio cognitivo, Alzheimer, osteoartrite, dor crônica, desautonomia cardiovascular, hipertensão e arritmias. Cada certificado tinha entre 1 hora e 30 e 16 horas de carga horária. Nenhum deles confere autoridade técnica para conduzir casos clínicos reais, ainda mais no domicílio, onde faltam recursos diagnósticos. O risco é evidente em transformar conteúdo introdutório de simpósio em licença para prescrever drogas de alto risco ou conduzir quadros complexos. É como se alguém fizesse um minicurso de 2 horas sobre aviação e se apresenta-se como piloto habilitado. 4. Impacto moral e humano. Do ponto de vista moral, a situação é mais grave ainda. Não se trata apenas de propaganda enganosa, mas de traição à confiança de pacientes e famílias. Um idoso e sua família não sabem a diferença entre um curso de 8 horas sobre demência e uma residência em neurologia ou geriatria.
Quando veem uma lista de certificados, acreditam estar diante de uma autoridade segura. Na prática, estão sendo atendidos por alguém que mascara a ausência de título com excesso de papel timbrado. Essa ilusão acadêmica, que poderia ser inofensiva em uma rede social, torna-se letal quando o objeto de confiança é um paciente idoso. 5. O contraste entre aprendizado legítimo e uso abusivo. A educação médica continuada é essencial e prevista pelo CFM. Todos os médicos devem buscar atualização. Mas a linha ética está no uso que se faz dessa atualização. O correto é participar de cursos e admitir-se como médico generalista, informando que se mantém atualizado, mas que não é especialista. O incorreto é transformar cursos curtos em narrativa de especialização, induzindo famílias a acreditar em competência formal inexistente. Acrescentar que no Código de Ética Médica, no artigo 17, diz que, abre aspas, o médico, legalmente inscrito, pode exercer sua profissão em qualquer dos seus ramos ou especialidades, assumindo, é claro, responsabilidade por seus atos. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal, desde que você se dedique a estudar aquela especialidade. Está em anexo no processo 16 certificados de congressos de geriatria. Então, eu me mantive estudando ao longo dos anos. Eu sou um estudioso da geriatria. Eu participo de cursos e congressos de educação médica. Eu fiz cursos tanto pela SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria, como pela SBGG Seção Rio de Janeiro. Fiz cursos sobre demência, fiz cursos de avaliação de métodos de imagem em geriatria, cursos de doenças psiquiátricas em geriatria, participei de mais de um congresso de cardiogeriatria promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa, desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar. E me considero uma médica apta a cuidar de pessoas. Não é encenação, é meu. Eu gosto de gente, eu gosto de interagir com pessoas. Eu jamais seria, por exemplo, uma médica legista, ou uma médica de CTI, talvez. Eu gosto de conversar com pessoas. Esse contraste é o núcleo da violação ética. O aprendizado é legítimo, a propaganda enganosa, não. 6. A tríplice transgressão. Ao final, o caso se traduz em 3 níveis de falha jurídica, em exercício de especialidade sem RQE, violando resolução do CFM. Ética, em propaganda enganosa, infração direta ao Código de Ética Médica. Moral, em colocar pacientes frágeis sob risco, sustentada em credenciais ilusórias. 7. A lição que fica. A medicina é a única profissão em que a aparência de saber pode matar. Transformar cursos de poucas horas em suposta especialização não é apenas vaidade, é imperícia com consequências reais. O CFM, ao impor a exigência do RQE, não cria burocracia, cria um filtro de responsabilidade, para que apenas quem de fato passou por formação longa e supervisionada se apresente como especialista. No caso analisado, a coleção de certificados não é sinal de dedicação, mas de tentativa de construir uma fachada de competência inexistente. A prática domiciliar, que deveria ser espaço de humanização, converteu-se em território de risco. Conclusão expandida: o problema não está nos certificados em si, mas na forma como foram usados, como instrumentos de marketing enganoso, substituindo formação real. O Código de Ética Médica e as resoluções do CFM existem justamente para impedir que vidas sejam colocadas nas mãos de quem confunde superficialidade com especialização. Manifestação crítica sobre a prática médica sem RQE em geriatria, clínica médica e cardiologia. Processo ético profissional no 3.02422, CREMERS. Introdução. Trata-se de análise sobre a conduta de médica que, embora não possua registro de qualificação de especialista, a RQE, em clínica médica, geriatria ou cardiologia, realizava atendimentos domiciliares nessas áreas sensíveis, divulgando-se por meio de site profissional e apresentando-se como referência técnica. Documentos anexados aos autos demonstram a utilização de certificados de cursos rápidos, com duração de poucas horas, como se fossem títulos de especialidade, criando narrativa enganosa perante pacientes e familiares. Segunda, o que dizem as normas do CFM. O Código de Ética Médica, a 2019, em seus artigos 111 a 117, e a Resolução CFM no 2148/2016, são inequívocos. É vedado anunciar especialidade sem título registrado no CRM com RQE. Cursos de pós-graduação lato sensu, simpósios ou webinars não conferem título de especialista.
Configura publicidade enganosa induzir o público a acreditar que determinado médico possui competência formal que não detém. É infração ética grave explorar a vulnerabilidade de pacientes em estado de fragilidade para promover-se como especialista. Portanto, não há espaço para interpretações alternativas. A médica não poderia apresentar-se como geriatra, cardiologista ou clínica especialista. Terceira, o uso abusivo dos certificados. Os documentos apresentados pela profissional incluem webinars de 1 hora e 34 horas sobre temas como sarcopenia, demência, osteoartrite e dor crônica. Mini-cursos de até 16 horas em eventos pontuais. Congressos com participação como congressista, sem responsabilidade técnica ou reconhecimento como título. Esses certificados são legítimos para fins de atualização, mas não autorizam o uso do termo especialista. A construção de site direcionado ao público leigo sob a marca geriatria domiciliar. A indução de confiança técnica em áreas de altíssimo risco, a cardiologia e geriatria. O contraste é evidente em um curso de 8 horas não substitui anos de residência médica ou título de especialista reconhecido pela AMB-CFM. Quarta, a prática médica em domicílio, em risco multiplicado. Atendimentos domiciliares em geriatria e cardiologia exigem prudência máxima. Pacientes geralmente frágeis, polimedicados e vulneráveis. Necessidade de acesso a exames complementares e avaliação multiprofissional. Risco de prescrição de fármacos de alto risco, como antiarrítmicos, sem monitorização adequada. Documentos já anexados aos autos demonstram que a médica chegou a prescrever medicamentos cardiológicos complexos sem realizar exames básicos, conduta que configura imperícia e imprudência clínica. V. Uma tríplice transgressão. A conduta em análise caracteriza, portanto, uma tríplice violação. Jurídica, exercício irregular de especialidade, vedado pelas resoluções do CFM. Ética, publicidade enganosa, afrontando os artes. 111 a 117 do Código de Ética Médica. Moral, indução de famílias fragilizadas a crerem que estavam diante de especialista, quando na realidade eram atendidas por médicas sem formação formal na área. Sexta, conclusão. A coleção de certificados apresentados pela profissional não comprova especialização, mas sim a tentativa de criar uma fachada de autoridade médica. A medicina exige muito mais que diplomas de curta duração e exige formação estruturada, título de especialista e compromisso ético com a verdade perante o paciente. No presente caso, o que se vê é a substituição da especialização real por um verniz acadêmico enganoso, com graves riscos à vida e à saúde de pacientes idosos e cardiopatas. Por todo o exposto, resta claro que a médica violou frontalmente as normas do CFM do Código de Ética Médica, devendo responder por publicidade enganosa, exercício irregular de especialidade e imprudência clínica. O abismo entre certificados virtuais e a realidade clínica 1. Ouvinte passivo é diferente de médico especialista. Participar de um webinário de 2 horas sentado em frente ao computador não é o mesmo que conduzir um plantão de 12 horas em uma enfermaria geriátrica ou cardiológica. No webinário, o médico é ouvinte passivo, sem responsabilidade sobre diagnósticos, sem lidar com intercorrências, sem responder pela vida de ninguém. No hospital, o médico é executor ativo, enfrentando casos reais, decidindo condutas, arcando com consequências imediatas. Confundir esses dois universos, e pior, vender um como se fosse o outro, é manipulação intelectual grave. 2. A experiência que não existe. A médica em análise coleciona cursos online, pré-congressos e simpósios de algumas horas. Nada disso equivale a residência médica de 2 a 4 anos, com treinamento supervisionado. Atuação em enfermarias, acompanhando centenas de casos reais. Exposição ao erro e à responsabilidade clínica, onde cada decisão pode salvar ou custar vidas. Transformar palestras de PowerPoint em experiência médica robusta é tão absurdo quanto alguém assistir a documentários de aviação e depois se apresentar como piloto de Boeing. 3. O salto irresponsável para o domicílio. O que agrava ainda mais o quadro é que essa ilusão de experiência foi levada ao extremo e a médica passou a realizar atendimentos domiciliares em idosos e cardiopatas, sem respaldo técnico de especialista, prescrevendo medicamentos de alto risco como se tivesse formação sólida. No domicílio, não há monitores, exames laboratoriais, eletrocardiograma ou suporte imediato. O médico precisa ter capacidade de julgamento clínico refinado, fruto de anos de prática supervisionada. É o ambiente em que a imperícia mais mata, justamente por faltar retaguarda hospitalar. 4. Entre o verniz e a imprudência. Colecionar certificados de webinários e congressos como ouvinte é legítimo como atualização complementar. Mas vendê-los como lastro para atender pacientes graves em domicílio é antiético, viola frontalmente o Código de Ética Médica, que proíbe induzir em erro sobre qualificações. Perigoso, gera falsa sensação de segurança em famílias vulneráveis. Imprudente, coloca vidas em risco sob a máscara de uma especialização inexistente. 5. A moralidade perdida. O bom senso grita em um médico que nunca passou pela pressão de uma enfermaria lotada, nunca conduziu dezenas de casos reais sob supervisão, nunca enfrentou emergências hospitalares, não pode se colocar no lugar de especialista de referência. O problema não é buscar aprendizado online, e isso é saudável.
O problema é transformar cliques em suposta vivência clínica e, a partir disso, vender atendimentos como se fosse detentor de uma competência hospitalar que nunca existiu. Conclusão: a médica analisada construiu uma narrativa fictícia de experiência hospitalar a partir de certificados de webinários e congressos online. Esse salto entre ser ouvinte virtual e atuar como especialista em domicílio não é apenas um erro de avaliação pessoal, é um ato antiético, enganoso e arriscado, com consequências diretas para pacientes frágeis. Análise dos certificados exibidos. Congressos e simpósios, Associer, SBGG, INCA, CREMERS, etc. São eventos científicos de curta duração, 5 horas, 9 horas, 33 horas, etc. Constam como participação ao ouvinte, não como formação acadêmica. O 100, art. 115, veda ao médico anunciar título que não possa comprovar ou induzir pacientes a erro sobre sua capacitação. Ética, em exibir isso como se fosse habilitação em geriatria e cardiologia é enganoso. São apenas atualizações. Não substituem residência médica nem título de especialista reconhecido pela AMB-CFM. Conclusão: do ponto de vista ético, usar esses certificados para provar a autoridade é mascarar lacunas de formação. 2. Certificados de organizações paralelas, ONU, Embaixadora da Paz, etc. Esses documentos não têm validade acadêmica ou médica. São títulos honoríficos genéricos, sem qualquer vínculo com CFM, MEC ou sociedades médicas oficiais. O 100, art. 17, proíbe exercer a profissão com finalidade estranha à ética médica, e art. 18 veda angariar clientela com artifícios enganosos. Ética: usar esse tipo de honoraria para fortalecer imagem de autoridade médica é charlatanismo simbólico, apela à emoção e prestígio social sem qualquer respaldo técnico. Conclusão: peso zero em termos de legitimidade profissional. Mas pode ser antiético e imoral se usado para atrair pacientes. 3. Certificados antigos de ouvinte, a CREMERS, 2013, etc. Participação como ouvinte em simpósio não confere título, apenas registro de presença. Não gera habilitação, nem comprova a competência técnica. Se divulgado como formação, configura meia-verdade enganosa. A ética violada pelo art. 113 e 100, não se pode omitir informações essenciais que levem a interpretações falsas. Síntese ética e moral. Legalmente e academicamente, e nenhum certificado substitui residência médica em geriatria ou R que é registrado no CFM. Moralmente, usar palestras de fim de semana para sustentar imagem de especialista é distorção grave, que fere a confiança do paciente. Eticamente, assim enquadra-se em infrações ligadas à publicidade enganosa, falsa titulação e indução do paciente ao erro, a artes. 113, 115, 117. O verniz acadêmico, a cursinhos mais títulos honoríficos, serve mais para marketing pessoal do que para comprovar competência médica.